Por que algumas pessoas permitem que falem mal de você? Existe uma verdade universal que pode mudar completamente a forma como você enxerga as pessoas ao seu redor. E ela começa com uma situação simples, quase comum. Alguém chega até você e diz: estavam falando mal da sua pessoa. Parece um aviso, parece cuidado, parece até lealdade. Mas será mesmo? Ou isso revela algo muito mais profundo e desconfortável? Porque aqui vai a pergunta que poucos têm coragem de fazer, mas que revela tudo. Por que a pessoa que está lhe contando isto ficou tão à vontade perto de quem estava falando mal de você? Pensa nisso com calma. Ninguém escolhe qualquer ambiente para criticar alguém. Ninguém abre a boca sem sentir algum tipo de segurança. Então, se falaram de você na frente dela, existe um motivo. Existe um nível de confiança ali. Existe uma abertura. E isso muda tudo. Porque talvez o problema não esteja apenas em quem falou, mas em quem permitiu. Frase forte? Então escuta essa. Quem escuta alguém te desrespeitar em silêncio, participa do desrespeito. Pode não ser ativo, mas é permissivo. E permissividade também é posicionamento. Só que disfarçado. Disfarçado de neutralidade, de educação, de não quis se meter. Mas no fundo, é conivência. E agora a provocação fica ainda mais profunda. Essa pessoa que veio te contar, está te protegendo ou está se posicionando como ponte entre você e quem te critica? Porque existe gente que não cria conflito, mas também não defende. Não ataca, mas também não protege. Apenas transita. E esse tipo de pessoa é perigoso, porque você nunca sabe de que lado ela realmente está. Ela está com você, ou está apenas perto de você, porque proximidade não é lealdade. E esse é um dos maiores erros que as pessoas cometem. Confundir presença com parceria, convivência com confiança, informação com cuidado. Só que nem todo mensageiro é aliado. Às vezes, ele é apenas o eco do ambiente onde você está sendo criticado. E aqui entra um ponto que pode te incomodar. Talvez você esteja cercado de pessoas que não te defendem. Apenas te informam. E isso não é lealdade. Lealdade se revela na ausência. Lealdade aparece quando você não está. É quando alguém fala de você e a outra pessoa interrompe. Questiona, protege. É quando alguém diz: não fala assim dele, ou simplesmente se retira. Porque quem respeita a sua presença, respeita a sua ausência. E quem não faz isso, não merece sua confiança. Simples assim. Agora observa o comportamento. A pessoa ouviu você ser criticado, ficou em silêncio, não te defendeu. E depois veio te contar. O que ela realmente fez? Protegeu você? Ou alimentou a situação? Porque ao não se posicionar no momento certo, ela permitiu que aquilo continuasse. E ao trazer isso até você, ela transfere o peso, cria desconforto, gera insegurança. Mas não resolve nada. Isso não é proteção. Isso é transferência emocional. E aqui vai uma frase que pode mudar seu filtro de confiança. Quem não te defende na sua ausência, não merece acesso na sua presença. Duro? Talvez. Mas necessário. Porque a vida não é sobre quem fala bem de você quando você está por perto. É sobre quem te respeita quando você não está. E isso define tudo. Define quem merece sua confiança, sua energia, sua proximidade. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você já foi essa pessoa? Já ouviu alguém ser criticado e ficou em silêncio? Já deixou passar algo que deveria ter sido interrompido? Porque antes de julgar o outro, é preciso olhar para dentro. Essa verdade não é só sobre identificar quem não presta. É também sobre se tornar alguém que presta. Alguém que se posiciona, que não aceita desrespeito, que não compactua com aquilo que não concorda. Porque integridade não é o que você faz quando estão te olhando. É o que você permite quando ninguém está. E esse é o nível mais alto de caráter. Agora voltando à situação. Alguém te disse que estavam falando mal de você. Ao invés de reagir com raiva, com impulso, com julgamento imediato, faça a pergunta certa. Olhe nos olhos e pergunte:
Por que essas pessoas se sentiram confortáveis para falar isso na sua frente? Essa pergunta não é ataque. É clareza. É consciência. É tirar a máscara da neutralidade. Porque ela obriga a pessoa a se posicionar. Obriga a sair do conforto do eu só ouvir. E muitas vezes, a resposta vai dizer mais do que qualquer fofoca. Vai revelar o lugar que você ocupa na vida dela. Vai mostrar se existe respeito ou apenas convivência. E a partir daí, você decide. Decide quem fica, quem sai, quem se aproxima, quem se afasta. Porque viver sem critério é se expor a todo tipo de gente. E gente sem critério emocional é terreno fértil para desrespeito. E aqui entra um ponto essencial. Não é sobre controlar o que falam de você. Isso você nunca vai conseguir. Sempre vai existir alguém criticando, julgando, comentando. Isso é inevitável. O que você pode controlar é quem tem acesso a você, quem entra na sua vida, quem participa do seu dia a dia, quem escuta suas histórias, seus planos, suas vulnerabilidades. Porque quando você filtra isso, muita coisa muda. Muito ruído desaparece. Muito problema deixa de existir. Porque às vezes, o problema não é o que falam. É quem você permite que esteja perto. E isso exige maturidade, exige coragem. Porque cortar acesso dói. Se afastar dói. Reconhecer que alguém não é tão leal quanto você imaginava. Dói. Mas continuar se expondo a isso dói mais. E destrói mais. Então escolha sua dor. A dor de se posicionar. Ou a dor de continuar sendo desrespeitado em silêncio. E aqui, vai mais uma provocação. Talvez você esteja mais preocupado com o que falam de você do que com quem permite que isso aconteça. E isso inverte completamente a lógica. Porque o foco não deveria estar na crítica, mas no ambiente onde ela nasce. Porque ambientes seguros não permitem desrespeito. Pessoas leais não toleram desrespeito. Relações verdadeiras não alimentam desrespeito. Então, se isso está acontecendo, existe algo desalinhado. E cabe a você ajustar. Não com briga, não com confronto desnecessário, mas com posicionamento, com limite, com escolha. Porque no final das contas, respeito não se pede, se impõe. Não com agressividade, mas com clareza, com atitude, com coerência. E quando você começa a viver assim, algo muda. As pessoas passam a pensar 2 vezes antes de falar de você. Não por medo, mas por respeito. E quem não respeita, simplesmente perde acesso. E isso é libertador, porque te tira da posição de vítima e te coloca na posição de escolha. E quem escolhe, vive melhor. Vive mais leve. Vive com mais paz. Porque não está cercado de gente que fala pelas costas e sorri na frente. Está cercado de gente que se posiciona, que respeita, que sustenta. E isso é raro. Muito raro. Mas começa em você. Na forma como você se posiciona. No que você aceita. No que você ignora. No que você corta. Porque o mundo te trata como você se permite ser tratado. E isso é uma das verdades mais duras e mais libertadoras que existem. Então, da próxima vez que alguém vier te contar que estavam falando de você, não agradeça automaticamente. Observe, analise, questione. Porque nem toda informação é cuidado. E nem toda pessoa que parece estar do seu lado realmente está. Se essa reflexão fez sentido para você, comenta a respeito, deixa seu like e se inscreve no canal.